Olá! Hoje o nosso foco é um tema super importante. Vamos mergulhar a fundo para desmistificar o transtorno do espectro autista. A ideia aqui é ir direto ao ponto para entender o que de facto define esta condição neurológica. E logo de cara é fundamental alinhar uma coisa. A mais importante de todas, talvez. Autismo não é uma doença. Ponto. É na verdade uma maneira diferente de perceber o mundo, de processar as informações e de interagir com ele. Guardar bem esta ideia é a chave para tudo o que vamos conversar a seguir. Então, vamos começar pelo começo. A primeira grande questão. Afinal, o que é o espectro? Essa palavra é a chave de tudo. Porque se usa espectro? Bem, a resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. Porque não existe um autismo, mas sim uma imensidão de jeitos de ser autista. E essa ideia de espectro quer dizer exatamente isso. Variedade, diversidade. Pensem assim, duas pessoas com diagnóstico de autismo podem ser tão diferentes quanto o dia e a noite. Uma pode ser não verbal e precisar de um suporte muito intenso no dia-a-dia, outra pode ser, sei lá, uma cientista de renome que só precisa de uma ajuda extra em situações sociais mais complexas. É essa diversidade imensa, esse leque gigante de possibilidades que a palavra espectro tenta capturar. Ok, mas quando é que os sinais começam a aparecer? Olha, a raiz está sempre lá, na primeira infância, sempre. Mesmo que os sinais não sejam super óbvios no início. Às vezes, é só quando chegam as complexidades sociais da adolescência que os desafios ficam mais evidentes para todo mundo. E existe também um caso específico, o chamado autismo regressivo, que é quando uma criança parece estar se desenvolvendo normalmente e de repente perde habilidades que já tinha, como a fala ou a interação social. Muito bem. Agora que já entendemos o que é o espectro, vamos mergulhar nos sinais e comportamentos mais característicos. Quais são, afinal, as áreas centrais que definem essa maneira tão única de processar o mundo? Basicamente, tudo se resume a três grandes pilares. O primeiro, a interação social. Sabe aquela dificuldade em ler o ambiente, em entender o que não é dito ou manter o ritmo de uma conversa? É isso. O segundo pilar é a comunicação, e aqui entra tanto a parte verbal, como atrasos na fala, quanto a não verbal, como entender gestos e expressões. E o terceiro pilar são os comportamentos que a gente chama de restritos e repetitivos. Isso pode ser desde um interesse super focado em um único assunto, até movimentos específicos com o corpo. Certo. Então, se esses são os sinais, como é que um profissional chega e diz: ok, isto é um diagnóstico de transtorno do espectro autista? Não há um palpite, claro. Tudo se baseia num conjunto de critérios muito bem definidos. E aqui está a regra de ouro do diagnóstico. E atenção, porque isto é super importante. Não é sobre ter uma ou outra característica isolada. Para um diagnóstico formal, seguindo o manual que é a referência dos clínicos, o DSM-5, a pessoa precisa preencher todos os 3 itens de um critério, o critério A, e pelo menos 2 de 4 itens de outro, o critério B. É uma regra sem exceções, e essa rigidez toda serve para uma coisa: garantir que o diagnóstico seja o mais preciso possível. Então vamos visualizar isso. Temos esses 2 grandes pilares. De um lado, o critério A, que é totalmente sobre as dificuldades na comunicação e na interação social. Do outro lado, o critério B, que foca naqueles padrões de comportamento, interesses e atividades que são restritos e repetitivos. Vamos esmiuçar cada um deles agora. Olhando para o critério A, a pessoa precisa apresentar dificuldades em todas estas 3 áreas, ok? Primeiro, a reciprocidade socioemocional. Sabe o toma lá dá cá de uma conversa, essa dança social? É aí que a dificuldade aparece. Depois, a comunicação não verbal. Entender o que um olhar significa, um gesto, isso pode ser um verdadeiro desafio. E por fim, a parte de desenvolver e manter relacionamentos, de fazer amigos e adaptar o comportamento ao contexto social. Já no critério B, a regra é um pouco diferente. Lembram? Aqui basta ter pelo menos 2 destas 4 características. E quais são elas? Podem ser movimentos repetitivos, como balançar o corpo, ou a fala estereotipada, como a ecolalia, que é repetir o que se ouve. Pode ser também uma insistência muito grande em rotinas, onde uma pequena mudança causa um sofrimento enorme. A terceira opção são os interesses super fixos e intensos, tipo saber absolutamente tudo sobre um tema e só querer falar sobre isso. E por último, a forma como os sentidos reagem ao mundo. Uma pessoa pode ser hiperreativa, achando um som normal insuportável, ou hiporreativa, parecendo indiferente à dor, por exemplo. Ok, já entendemos a receita do diagnóstico. Mas como é que isso acontece na vida real? Como funciona uma avaliação na prática? E aqui é preciso quebrar um mito comum. Não existe um exame de sangue, uma ressonância magnética, nada disso que dê o diagnóstico. O diagnóstico de autismo é 100% clínico. Ele depende da observação atenta, da escuta, da experiência de profissionais qualificados. A avaliação clínica é e sempre será soberana.
E essa frase, ela resume perfeitamente o processo. A integração dos dados assemelha-se a uma colcha de retalhos. É lindo, não é? E é exatamente isso. O diagnóstico não nasce de um único teste ou de uma única conversa. É um trabalho de juntar pedacinhos de informação de todos os lados. Da história que os pais contam, dos relatórios da escola, da observação direta do clínico. Cada peça é um retalho e só quando todas estão juntas é que se consegue ver a imagem completa. Então, como é esse caminho? Geralmente, ele segue alguns passos bem definidos. Primeiro, a anamnese, que é basicamente uma longa e detalhada conversa com os pais para entender toda a história de vida da pessoa. Depois, a observação direta, onde o clínico interage e observa em diferentes situações. A seguir, muitas vezes, usam-se ferramentas padronizadas, testes específicos como o ADOS-2, que é tipo o padrão ouro da área. Aí vem a fase da colcha de retalhos, onde o profissional junta todas essas peças. E por fim, a devolutiva, que é a sessão de feedback, o momento de conversar com a família e explicar tudo o que foi observado. Agora, um ponto que muda a nossa perspectiva sobre o autismo. Ele raramente vem sozinho. Olhem só para estes números. 70% das pessoas no espectro têm pelo menos mais uma condição associada. É muita coisa. E o que são essas condições associadas? Bem, pode ser muita coisa. Por exemplo, a epilepsia está presente em cerca de 30% dos casos e quase metade pode ter também atrasos motores. E para fechar o nosso entendimento, vamos voltar àquela ideia do espectro. Como é que essa enorme variedade se traduz na prática, no dia a dia? A resposta está nos chamados níveis de suporte. A classificação oficial divide as necessidades em 3 níveis. O nível 1 é para quem necessita de apoio. O suporte aqui é mais pontual, sabe? Talvez para ajudar em situações sociais específicas. Já o nível 2 é para quem necessita de apoio substancial. Aqui o apoio já é mais frequente e mais intenso. E por fim, temos o nível 3, para quem necessita de apoio muito substancial. Nesse caso, o suporte é extensivo, contínuo e abrange praticamente todas as áreas da vida da pessoa. E com isso, chegamos ao fim do nosso percurso. Mas, na verdade, é só o começo. Porque entender os critérios, os níveis, a ciência por trás, tudo isso é o primeiro passo. É a base. A grande questão que fica no ar e que fica para cada um de nós é: agora que sabemos um pouco mais, o que vamos fazer com isso? Como é que podemos de facto construir um mundo mais acolhedor, não só para os autistas, mas para toda a neurodiversidade?